Olá, eu sou a Maria e sou a nova assistente virtual da Fidelidade Assistance. A minha função atual é atender as chamadas de clientes que necessitam de assistência automóvel e no futuro ambiciono desempenhar muitas outras funções dentro da seguradora. Mas hoje gostaria de vos apresentar duas pessoas que foram responsáveis pelo meu desenvolvimento: o João Figueiredo, responsável de sistemas de informação da Fidelidade Assistance, e o José Vieira, responsável da área de Analytics e Data Science da Fidelidade. Foi um prazer estar convosco. O que acabamos de ouvir é um software de inteligência artificial que permite à pessoa que efetua a chamada navegar por um sistema de resposta interativa utilizando uma linguagem normal. O cliente não tem de estar a ouvir menus ou clicar em qualquer número no seu telemóvel para navegar pelo fluxo de conversação. Basta para isso conversar normalmente e de uma forma simples, como se do outro lado estivesse um operador humano. O principal objetivo da Maria é dar resposta às chamadas telefónicas da Fidelidade Assistance de forma mais eficiente. Atualmente, nesta fase inicial, a Maria apenas está a atender chamadas referentes à assistência automóvel. Esta necessidade surge porque atendemos diariamente mais de 3.000 chamadas, com uma distribuição pouco homogénea ao longo do dia, da semana e mesmo do ano por questões sazonais. Fatores como a hora de ponta, a chuva, greves de transporte, períodos de férias e Natal ou desastres naturais influenciam os picos de chamadas que recebemos, tornando por vezes difícil de prever e adaptar os nossos recursos humanos para uma resposta de qualidade aos nossos clientes. Desta forma, nasceu a Maria, uma assistente virtual que atende automaticamente estas chamadas, ajudando a minimizar o impacto destes picos, assim como possibilitar aos nossos operadores focar os nossos operadores humanos em tarefas que só eles conseguem efetuar. Maria foi desenvolvida em 9 meses pelas equipas internas do Grupo Fidelidade. Inicialmente implementámos uma prova de conceito para validar e testar tecnologias e técnicas que pudessem vir a ser úteis para este desafio. Após essa fase, iniciámos a construção de uma framework de integração de todas as componentes tecnológicas e analíticas, bem como a definição e posterior implementação do fluxo conversacional. Vamos agora escutar o resultado deste trabalho. Boa tarde, fala a Maria, a sua assistente virtual. Pretende uma nova assistência ou o seu contacto é sobre uma assistência em curso? Eu pretendo uma nova assistência. Pode-me indicar o seu primeiro e último nome? Daniel Silva. Daniel Silva, correto? Correto. O telefone para contacto no âmbito desta assistência é o 962794699. Sim. Indique-me, por favor, a matrícula da sua viatura. AF 33DE. A de Aveiro, F de Faro, 33, D de Dado, E de Évora, confirma. Confirmo. Qual o motivo do seu pedido de assistência? É uma avaria, um acidente ou outro motivo? Avaria. Precisa de reboque? Sim. A sua viatura encontra-se em Portugal? Sim. Pode-me indicar a localidade onde se encontra? Estou em Lisboa. Qual o nome da rua? Avenida José Malhoa. Avenida José Malhoa, confirma. Sim. Sabe a localidade para onde pretende enviar o veículo? Ainda não sei. Vou-lhe pedir que nos contacte logo que saiba o destino do veículo. Precisa de transporte para os ocupantes da viatura? Não. Necessita de mais algum serviço? Não. Vou então acionar o reboque para ir ao local. Estimamos que chegue dentro de 30 a 45 minutos. Vou-lhe pedir que se mantenha contatável e dentro da viatura. Até já. Para tornar esta conversa possível, utilizamos diversas componentes tecnológicas. A Colab, como plataforma de contact center que gera todas as nossas chamadas telefónicas. Os Cognitive Services da Microsoft, para permitir a conversão de voz em texto e de texto em voz. Os serviços Google Cloud, para identificar as intenções que o cliente nos está a comunicar. Por exemplo, perceber que nos está a transmitir uma matrícula ou um nome ou que pretende falar com um assistente. E por último, o nosso ERP, o ERP da Fidelidade Assistance, que gera todo o processo de assistência e detém toda a informação de negócio,
ao qual a Maria tem de recorrer para adicionar contexto à chamada, como, por exemplo, a validação do cliente e da matrícula dentro da apólice. Complementando estas soluções tecnológicas, foram aplicadas diversas técnicas de inteligência artificial, das quais saliento o Speech Recognition, que é a tarefa de reconhecimento e transcrição automática de linguagem falada em texto, e aqui já existem diversos modelos de rede neuronais desenvolvidos por parte de diversos fornecedores, como por exemplo a Google e a Microsoft, que foram uma enorme alavanca para todo este processo. Contudo, são modelos com pouco treino para a nossa língua, o português de Portugal, quando comparado, por exemplo, com o inglês. E isto implica logo à partida uma redução na sua performance. Além disso, estes modelos, até há bem pouco tempo, eram treinados com áudio de alta definição, o que acaba por adicionar um outro tipo de desafio, uma vez que as chamadas que a Maria atende são provenientes de telemóveis com áudio de qualidade bastante inferior. Nesse sentido, e de forma a robustecer ainda mais a identificação do texto, a equipa recorreu a algoritmos de Named Entity Recognition, que se trata de uma técnica de detecção de entidades em excertos textuais. Não passa tanto pela identificação de palavras específicas, mas antes pela identificação de conceitos. Além desta técnica, e para robustecer ainda mais este reconhecimento, a equipa, com base em artigos científicos de especialidade, ainda adicionou uma rede neuronal BERT seguido de uma camada CRF. Esta abordagem é ainda hoje considerada o estado da arte para a transcrição de língua portuguesa. Todas estas componentes estão interligadas entre si e processam-se da seguinte forma. A chamada do cliente é recebida pela Colab, que valida se é passível de ser atendida pelo SpeechBot. Caso seja, transfere-a para a Maria. A Maria contém todo o fluxo conversacional com as diversas perguntas que pretendemos efetuar. Para cada uma delas é usado os serviços cognitivos da Microsoft para converter o texto da pergunta em voz e transmitida para o cliente. De seguida, a Maria coloca-se em modo escuta e transmite a resposta do cliente para os serviços da Microsoft, que devolve, desta vez, em formato de texto. Estas respostas são então encaminhadas para os serviços da Google Cloud, que identifica a intenção do cliente e detecta no texto as entidades que pretendemos, como, por exemplo, a matrícula, um nome ou uma localidade. Após o término da chamada, todas estas informações recolhidas são enviadas para o nosso ERP da Fidelidade Assistance, que fica responsável por dar seguimento ao processo de assistência. Na construção da Maria, deparámos-nos com diversos desafios, uns já ultrapassados e outros ainda em curso, e dos quais destaco a qualidade atual das chamadas provenientes dos telemóveis, a crescida de ruídos de fundo ou de ambiente, dificultam a correta transcrição para texto, pelo que se torna necessário um retreino frequente dos modelos de inteligência artificial para melhorar a sua performance. Uma outra situação, esta ainda em processo de melhoria, é a forma como lidamos com a presença de palavras estrangeiras, onde neste caso a Maria tenta transcrever para português e obtemos uma tradução menos correta. Por exemplo, quando tenta traduzir o nome da rua Sam Levy. Outro caso foi a construção de uma framework que gerisse todo o fluxo conversacional e interligasse todas as componentes deste processo com a plataforma de contact center da Fidelidade Assistance. Foi um processo moroso e complexo, mas que conseguimos ultrapassar. Por último, temos não tanto um desafio, mas antes uma limitação do ponto de vista cultural e de sociedade, mas também do próprio contexto do pedido de assistência automóvel, que são todas aquelas pessoas que preferem ser atendidas por um operador humano. Seja porque estão estressadas, porque têm o carro avariado ou parado numa autoestrada, ou porque simplesmente preferem todo o conforto e flexibilidade de uma interação humana. É claramente aqui que nós, os seres humanos, fazemos a diferença. A Maria está cada vez mais autónoma e em cada dia que passa aumenta a sua taxa de sucesso. Isto é, levar uma conversa telefónica até ao fim, sem a necessidade, seja a pedido do cliente ou por iniciativa da Maria, de transferir a chamada para um operador humano. A curto prazo, pretendemos alargar o âmbito deste projeto a outras linhas de negócio, como também adicionar novos tipos de serviço. Por exemplo, a possibilidade de efetuar inquéritos de satisfação aos nossos clientes. Em resumo, estamos bastante satisfeitos com os resultados obtidos e a Maria é já hoje um caso de sucesso que será replicado noutras áreas dentro do Grupo Fidelidade. Isto deve-se, essencialmente, ao facto de que a Maria possibilitou uma maior eficiência do nosso contact center, através da otimização da gestão dos nossos recursos humanos. Muito obrigado. Obrigado.